Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 28 de agosto. Agora na Espanha, 18 horas e 37 minutos. No Brasil, 13h37. Começo da tarde aí no Brasil. Mas, gente, a BTC está numa movimentação muito interessante. O fundo de hoje está ascendente em relação ao fundo de ontem. Aqui no diário, o fundo de ontem chegou a bater 19.800. Hoje a gente fez a mínima em 19.811. Tudo bem que não ficou tão ascendente assim, mas está ascendente. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente segue esgarçando, fica ainda no radar a possibilidade da gente visitar esse patamar aqui, um pouquinho abaixo de 19 mil dólares, ali na faixa, podendo até agulhar para um patamar próximo de 18 mil, aí seria a visitação basicamente desse grande suporte aqui que segurou o preço em 18 de junho, em 2, 3 de julho, segurou o preço também em 13 de julho, e agora seria tipo um fundo quádruplo, né? 1, 2, 3, e agora mais uma visitação. Não é anormal no mundo cripto isso. Claramente a gente está num movimento acumulacional. Não existe nenhuma bandeira de baixa. Muita gente está enchendo a minha caixa de mensagens aqui dizendo que isso aqui seria um mastro e isso aqui seria uma bandeira de baixa. Na minha leitura não é, porque a bandeira está maior que o mastro e claramente a gente está acumulando e as três linhas do canal de Keltner emboladas com a nuvem de Shimoku é uma movimentação clara de uma acumulação que provavelmente vai redundar numa explosão ascendente para buscar essa camada congestional. Então, na nossa banda de VWAP mensal, a gente já está há muito tempo também afastado da própria VWAP mensal, que segue ali em 22.800 e pouco. No intraday, a BTC ficou didática, vamos colocar assim. Os 4 sinais hoje da sala de sinais fecharam rapidamente, porque quando a BTC foi para baixo da lower, a gente começou a ofertar os sinais. Muita gente pegou aqui na agulhada e acabou fechando rapidamente. Os assinantes colocaram um belo lucro no bolso em poucos minutos. Gente, a BTC está num claro movimento acumulacional. A gente no diário é bem provável que esteja protagonizando um fundo quádruplo, o que é uma movimentação normal. Aqui na última grande agulhada da BTC, antes dela buscar 69 mil dólares, a gente fez 1, 2, 3, 4. Muita gente também encheu a minha caixa de mensagens aqui, dizendo que isso aqui era um mastro bandeira. Eu falei que a bandeira estava muito extensa, estava acumulando muito para a lateral direita, exatamente como está acontecendo aqui. Agora a bandeira está quase o dobro do tamanho do mastro, por isso que isso aqui vai redundar numa explosão ascendente. No intraday, como eu reportei, foi didático, ou seja, é um claro movimento acumulacional. Nos fatos, tem muita gente também preocupada com as 137 mil BTCs da MTGOX. Para quem não sabe, a MTGOX é uma exchange japonesa que foi hackeada em 2014 e todos os ativos da massa da MTGOX são administrados por um tribunal japonês. Mas não se preocupem, porque a MTGOX não vai despejar. Os seus credores que vão receber essas 137 mil BTCs não vão despejar, porque há um acordo do tribunal que administra essa falência da MTGOX, que faliu em razão do do hackeamento. Tem um acordo com as principais exchanges e a conversão dessas BTCs para os credores que querem converter em moeda fiat é feito OTC, over the book, com as principais exchanges do planeta, principalmente a Binance. Então não tem com o que se preocupar. Muitos cavaleiros do apocalipse ficam esperando o tribunal japonês liberar as BTCs da MTGOX, mas há muito tempo que o tribunal libera essas BTCs e nem faz cosquinha no book. E mais uma outra grande corretora indiana entra na mira das autoridades. De acordo com informações reveladas pelo TechCrunch, na última quinta-feira, a corretora CoinSwitch é a mais nova plataforma sob escrutínio dos reguladores indianos. Tudo isso tem a ver com essa necessidade de regulamentação do mundo cripto, não só na jurisdição norte-americana, mas também na zona do euro e também na Índia, que está preocupada com lavagem de ativos nessas corretoras. E o desenvolvedor preso do código aberto, do Tornado Cash,
que pode ser objeto de deploy por qualquer usuário que entenda minimamente de Solidity, que é a linguagem para rodar os apps descentralizados, chamados dApps, na Ethereum Virtual Machine, ele teria ligação com uma agência russa. Então aí, num primeiro momento, agora a situação dele ficou mais séria. Num primeiro momento, muita gente estava protestando contra a prisão de Alexei Pertsev, porque pelo simples fato dele ter criado um código aberto que permite fazer um mix de criptoativos ocultando a origem de ativos criptos. Então, o sujeito, vamos supor, hackeava a X-Infinity, por exemplo, que foi hackeada e os hackers usaram o Tornado Cash, manda os Ethers e os ativos mandavam, né? Porque agora o Tornado Cash está fora do ar, mas qualquer um pode fazer o deploy do código aberto. Mandavam os ativos via Tornado, conectavam o wallet dentro desse dApp e esse dApp entregava esses ativos espalhados em dezenas de outros wallets, ou seja, fazia uma mixagem impedindo o rastreamento. Já existem códigos que fazem a contra-mixagem, mas agora os hackers estão se valendo de protocolos cross-chain, como o BitConnect, em que o dApp acaba se valendo de um protocolo cross-chain para fazer a mixagem entre blockchains, ou seja, o sujeito manda Ethers pela rede Ethereum e recebe de volta ETH embrulhado pela rede Tron, pela Binance Smart Chain ou mesmo pela Solana, enfim. Na verdade, isso aqui é uma briga de gato e rato, porque os desenvolvedores e os hackers vão sofisticando cada vez mais os mixers e os órgãos reguladores vão ter que correr atrás de um serviço de inteligência para desmixar todo esse embaralhamento para poder ocultar a origem dos recursos. Mas é o novo mundo, é o novo normal. E na seara geopolítica financeira internacional, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, está culpando as mudanças climáticas pela pressão inflacionária na zona do euro. Ela podia fazer uma dupla sertaneja com o Joe Biden. Lógico que essa seca histórica sem precedentes na zona do euro e também nos Estados Unidos da América está sim pressionando o preço de alguns insumos energéticos, como o carvão mineral, por exemplo, que abastecia as térmicas da Alemanha pelo rio Reno. E as barcaças não conseguem levar nem um quarto da carga regular, porque o nível do rio está muito baixo. Em alguns bolsões existem até o tráfego interrompido. Agora, o fato da Christine Lagarde culpar as mudanças climáticas pela pressão inflacionária, aí já é um exagero. E 1,25 trilhão de dólares em ativos do mercado financeiro tradicional, principalmente ações, foram varridos do mapa logo após o discurso do Jerome Powell lá em Jackson Hole. Em menos de 8 minutos, um discurso duro, dando conta de um suposto viés hawkish, que o mercado está começando a desconfiar que não vai surtir nenhum efeito, porque já tem vários analistas reportando que o aumento do custo do dinheiro, o aumento da taxa de juros em descompasso com a expansão fiscal promovida pelas políticas governamentais norte-americanas. Agora, por exemplo, o Joe Biden sancionou uma lei que libera mais $1 trilhão, perdoou $0,5 trilhão em dívidas estudantis e agora está subsidiando empresas que investem em ativos que seriam livres de carbono, ou seja, o governo norte-americano continua distribuindo dinheiro por aí e a política do Fed não está em compasso com a expansão monetária fiscal ad infinitum do governo norte-americano. Então, alguns analistas dão conta de que o Fed está acelerando contra um muro a 300 km por hora. E as ações na Bolsa de Tel Aviv e no Golfo Pérsico como um todo cedem. A Tel Aviv agora fechou
a menos 1,64. A BTC ali segue resiliente. Na minha leitura, a gente só vai saber a exata movimentação da BTC quando os futuros de Nasdaq e Dow Jones abrirem daqui a pouco. É bem provável que a gente desenhe um fundo quádruplo aqui e acabe se desdobrando nessa segunda perninha, que talvez seja um W, um duplo W ou um WVV, né? Porque aqui entre junho e julho ficou um W, depois teve mais uma agulhada na segunda quinzena de julho, ficou um WV, e aqui seria mais um V. A bandeira ficou muito extensa, então não tem como ser um mastro bandeira de baixa, ou seja, é bem provável que isso aqui seja um movimento acumulacional para voltar a testar essa camada congestional em 30 mil. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. No intraday a BTC tá dando bons trades. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.